Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O mundo contemporâneo a gente vê que ele está caminhando cada vez mais para o controle, ou seja, pelo monitoramento da vida individual, pela interferência nas decisões particulares, pela interferência no comportamento, no pensamento, nas mais particulares questões humanas, tá? E a gente vê esse controle sendo exercido nas mais diversos aspectos. Por exemplo, o controle da opinião, controle feito pela grande mídia, controle feito pela comunicação. A gente vê, por exemplo, uma pesquisa realizada agora, né, recentemente, mostrando que o governo do presidente Bolsonaro tem 45% de aprovação e 45% de desaprovação. Aí você fala, ok, mas e aí? E aí é que mostra uma tendência de crescimento na avaliação positiva. Aí você pensa, como é que pode crescer positivamente com essa questão da crise de saúde, essa confusão toda, questões ali de queimadas e por aí vai, todas as polêmicas envolvendo os processos, cerceamentos, as saídas de ministro, aquelas confusões todas. Mesmo assim, está uma tendência de aumento, né? E aí, como é que fica, né? No levantamento realizado 2 meses atrás, o governo era rejeitado por 50% e aprovado por 41%, né? Agora tem esse empate, 45% para cada lado. A avaliação entendeu que esse aumento está coincidindo com o período que o presidente passou a evitar falar em público ali, fazer aqueles encontros ali no cercadinho, evitando fazer comentários mais críticos ali a adversários e também, segundo os analistas, o aumento do auxílio emergencial para 5 meses, tá? Essa pesquisa foi feita entre os dias 3 e 5 de agosto, através de ligação para celular e telefone fixo, tá? 2.500 entrevistas em 512 municípios em todos os estados da federação, com margem de erro de 2 pontos percentuais, tá certo? E aí a gente vê, né, essa insistência em noticiar aquilo que é ruim, noticiar aquilo que é negativo, dando destaque ali sempre às questões que desfavorecem a imagem do governo, mas mesmo assim a questão da receptividade crescendo, ou seja, uma tentativa de controle não tendo efeito, tendo um efeito, na verdade, reverso. A gente pode até tentar dar uma explicação psicológica para isso. Seria esse o caso de uma reatância psicológica? A reatância psicológica é uma teoria da psicologia que tem por objetivo explicar a resistência à persuasão, ou seja, quando a pessoa resiste a aceitar uma influência externa. E essa teoria foi criada por Jack Brem, que serviu na Marinha Americana, frequentou a faculdade de Harvard e também fez pós-graduação na Universidade de Minnesota e PhD em psicologia, né, falecido em 2009. Essa teoria é extremamente interessante porque ela diz que quanto mais uma pessoa é pressionada, né, quanto maior a pressão coercitiva em cima da pessoa para ela mudar de opinião, maior é a resposta de resistência que a pessoa faz. Então, é um efeito reverso. Quanto você mais enche a paciência para a pessoa mudar de opinião, por exemplo, essas notícias negativas, né? A gente quer que você mude de opinião, diga que o governo é horrível. Quanto mais insiste, né, de forma artificial, de forma completamente ali deslocada da normalidade, mais a pessoa resiste a isso. Será que eles não perceberam isso ainda, né? E a teoria também diz, né, que tem um outro detalhe interessante, que quando as pessoas interpretam essa insistência, né, essa coerção, como uma espécie de ameaça à sua liberdade de escolha, aí as pessoas tendem a reafirmar a sua própria liberdade
mantendo de propósito ali, ou quase que por birra, a sua opinião, tá? E às vezes, e fazendo isso até de maneira mais provocativa. Às vezes a pessoa tem até uma tendência a mudar de opinião, mas ela mantém a opinião só porque ela sente que parece que estão forçando a barra para que ela mude de opinião, tá? Então, o que acontece, né? Essa postura provocativa faz com que a pessoa mude a atitude na direção oposta de propósito, fazendo um comportamento que é denominado de efeito bumerangue. Será que é um efeito bumerangue, essa tentativa de controlar, de pressionar as pessoas a olharem a realidade e falar, não, realmente está ruim, mas estão insistindo tanto que talvez esteja dando um efeito bumerangue, um efeito reverso. A pessoa está dizendo que está gostando só por raiva, né? Mas fato é que muitas pessoas estão sendo atendidas aí com essas novas estratégias, como a questão desse auxílio, né, a aceitação ao governo aumentando nas classes menos favorecidas, em regiões também onde o governo tinha pouca entrada, como mais na região do Nordeste, né, mas aí teve aquela questão do Rio São Francisco, né, os auxílios emergenciais. Isso tudo aí está fazendo com que, apesar de todos os percalços, todas as confusões, todas as polêmicas, a aceitação aí do governo tenha melhorado. Agora, a gente está parecendo até que se trata de um cenário de psicologia reversa, né? Parece que eles estão fazendo de propósito isso. A psicologia reversa é a técnica que faz com que você defenda uma ideia, um comportamento que é o contrário daquilo que você deseja buscar, né? Porque existe uma expectativa de que isso vai convencer a pessoa de fazer o oposto daquilo que é sugerido, né? Isso acontece muito com criança, né? Quando a gente diz para a criança fica dentro de casa, mas quando a gente quer que ela saia para brincar do lado de fora, ou quando a gente fala para a criança, eu aposto que você não consegue me pegar, e aí a criança vem pegar, né? Então aquela provocação, parece que está acontecendo exatamente isso, né? Que a gente fica até perguntando em que time será que eles estão jogando, porque tá na cara que tá dando um efeito bumerangue, tá na cara que tá acontecendo ali um cenário de reatância psicológica, né? Tá difícil de entender. Mas esse desejo de monitorar a opinião pessoal, de controlar o comportamento pessoal, de invadir a privacidade, né, se expressa aí naquilo que se chama de controle, né, a ideia de controlar. E isso se vê de várias formas, né? Alguns filósofos já falavam sobre isso, criticando, né, aproveitando essa crítica para fazer uma avaliação negativa do capitalismo, mas a gente pode fazer talvez uma avaliação diferente. Por quê? Quando a gente olha a mudança daquilo que se chama de modernidade para a era contemporânea, que são os dias atuais, né, a diferença dentro da história do pensamento para a modernidade, para a contemporaneidade, muda o modelo da sociedade também. O Michel Foucault, por exemplo, ele diz que a sociedade passa de um modelo disciplinar para um modelo chamado por Gilles Deleuze de uma sociedade de controle, né? E hoje a gente estaria vivendo um modelo de transição para a sociedade disciplinar para a sociedade de controle. A ideia, né, é que a sociedade disciplinar ela funcionaria assim com um controle mais específico, né, mais identificável, você sabe quem que está exercendo o controle, né? E essa ideia seria os sistemas de controle da vida individual mais antigos, né? Ou pré-internet, quando você tinha que ficar monitorando ali as pessoas, né? Você sabia quem estava exercendo essa influência, esse controle. E o que é interessante é que com o surgimento da sociedade mais cibernética, com as pessoas ali vivendo no ambiente online, passa-se dessa ideia de sociedade disciplinar, faz uma transição para a sociedade de controle, né? Então a gente estaria vivendo exatamente essa celebrização dessa tentativa de controlar a vida individual da pessoa, né? Hoje a gente sabe que os smartphones monitoram tudo que a gente faz, onde a gente está indo, né? Até a quantidade de exercício, dependendo do aparelho que a pessoa está usando ali, monitora até as questões de saúde também, né? Então, a grande ideia é que na sociedade disciplinar
o modelo que é predominante ali é o modelo de panóptico, né? Panóptico é uma torre central que fica monitorando todo um pátio, né? Isso funcionava muito em manicômios e também em hospitais e ali presídios, né? E a ideia, né, que tinha um observador presente, né, e estava ali sempre em tempo real, observando tudo e vigiando. Na sociedade de controle, a vigilância é virtual, né? Ela acontece ali de forma rarefeita, né, de forma meio etérea. E isso está ficando mais evidente agora, porque além do controle da opinião, a gente está vendo uma questão do controle das finanças, o controle monetário. É por isso que a gente está vendo lá o governo de Pequim lançando a primeira moeda digital oficial, né? Talvez a primeira moeda digital oficial do mundo. Isso começou a vir à tona em maio, né? Em meio a essa confusão toda que a gente está vivendo, os chineses apresentaram o Yuan digital, né? Que é a primeira criptomoeda que é própria ali e tem o apoio de um banco central, de um governo. Isso traz muita preocupação porque, apesar da ideia de criptomoeda tratar da tecnologia de blockchain, que permitiria ali uma liberdade, né, uma autonomia, mas na verdade quando isso é controlado por um banco central acaba que é um monitoramento muito grande disso, né? Eles podem controlar tudo que a pessoa está comprando e recebendo, inclusive, assim como nas mídias digitais, impor certas restrições às pessoas, né? Vamos supor que você está numa rede social, você infringe ali as políticas da comunidade e aí a pessoa fica suspensa uma semana. Às vezes, se a pessoa não se comporta segundo o modelo desejado, a pessoa poderia ficar suspensa aí com a conta bancária bloqueada, de poder sacar e fazer operações, né? É um negócio que é extremamente complicado. E o problema é que isso que a gente pensa assim, mas isso é coisa lá do Oriente, né, do dragão vermelho, né, isso aqui pro lado de cá isso não vigora. O problema é que o Banco Central americano, o Federal Reserve, já apresentou o Fedcoin, que é a criptomoeda também do banco americano, do governo americano, que é apresentado como uma opção para substituir o dólar. Dólar esse que está sofrendo ali uma desvalorização enorme devido à emissão monumental de moedas que eles estão fazendo para tentar compensar essa crise sanitária, tá? Só que aí a ideia, né, sempre aparece, mas é uma ideia para descentralizar e tal. Só que nesse caso, quando é controlado por um banco central, centraliza, né? E aí muitos analistas veem isso com preocupação, né? O economista Robert Wenzel, por exemplo, ele diz o seguinte, abre aspas, uma moeda digital criada pelo Banco Central americano poderia ser um dos passos mais perigosos tomados por uma agência do governo. Colocaria nas mãos do governo a possibilidade de criar uma moeda digital com a capacidade de rastrear todas as transações em uma economia e proibir transações por algum motivo. Em termos de liberdade individual no futuro, isso seria um pesadelo, tá? Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque está uma tendência muito grande a esse controle, a esse monitoramento. As pessoas estão querendo monitorar e controlar aquilo que você pensa, aquilo que você faz, onde você vai, o que você consome, o que você gosta de fazer. E agora também o controle está se disseminando até para essa questão das finanças, com esse risco, sim, do dólar perder tanto valor, de deixar de ser um abrigo ali para segurança e deixar de ser essa referência de estabilidade, né? Isso é evidenciado pela subida astronômica do valor do ouro, né? As pessoas estão deixando de confiar no dólar como um refúgio econômico e estão começando a confiar no ouro. Será que o dólar realmente vai quebrar e a gente vai ver o dólar sendo substituído por uma moeda digital? É difícil saber, mas a tendência está sendo um pouco essa. A gente precisa ficar de olho porque isso seria uma mudança muito drástica em direção ao controle total da vida privada, tá bom? Então vamos ficar de olho nisso. Forte abraço para vocês, examine todas as coisas e retém que é bom. Se você quiser se tornar membro do canal Daniel Lopes, primeiro link aqui na descrição do vídeo. Se você se tornar membro essa semana, você vai ter acesso, além do Direto do Bunker, que é um vídeo que eu solto à noite, vai ter acesso ao um curso chamado Pocket
conservador, onde a gente faz um panorama ali sobre o que é o pensamento conservador e como ele se encaixa dentro desse cenário contemporâneo conturbado que a gente está vendo hoje. Fica o convite, primeiro link na descrição do vídeo, seja membro, tá bom? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, tenham um excelente dia e examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Um abraço.